Bom, à medida que a gente vai andando pela cidade, então a gente vai podendo ver marcas, né, dessa história e destes períodos de conflito, de bonança, enfim, né? A história vai deixando as suas marcas pela cidade e a gente vai identificando e vai mostrando para você. Ponte Carlos é hoje uma ponte turística extremamente visitada e super cheia, como vocês podem ver. Ela foi a primeira ponte construída e durante muito tempo a única ponte que ligava a cidade antiga e em direção até o Castelo de Praga. Começou a ser construída em 1357 e só terminou, né, a sua construção no século XV. Foi feita a pedido do imperador Carlos IV. Essa ponte, né, ela tem diversos santos, né, tanto de um lado quanto do outro, né, enfeitando. E uma curiosidade, nenhum dessas imagens, né, é mais original. Elas foram sendo retiradas daqui, as imagens originais, levadas para o Museu Nacional e substituídas por réplica, né? Isso ocorreu a partir dos anos 1960. É super movimentada, aqui você vai encontrar artistas de rua, além de ser um passeio super agradável. A Ponte Carlos faz referência à figura de Carlos IV, um dos mais importantes monarcas europeus do final da Idade Média. Ao mesmo tempo que o rei consolidava seu poder, a peste atingia seu auge na Europa. Em meio ao medo, muitos acreditavam que os judeus eram responsáveis pela doença. Por volta de meados do século XIV, em apoio à violência generalizada contra os judeus, Carlos IV chegou a isentar de castigo cristãos que matassem judeus em algumas cidades alemãs. De mim tem uma estátua que representa um dos mais ilustres filhos dessa terra, o escritor Franz Kafka. Ele nasceu aqui na cidade de Praga em 1883, quando, né, toda essa região ainda pertencia ao Império Austro-Húngaro. Kafka vai se tornar, né, conhecido, suas obras ficaram bem mais conhecidas após a sua morte. Né? Ele é um dos escritores mais influentes do século XX, embora ele tenha nascido no final do século XIX. Suas obras são muito complexas, né? Elas dão conta de conflitos da própria existência humana, das relações familiares, né? Então nós temos obras como Metamorfose, O Processo e outros contos desse autor. Uma coisa interessante é que Kafka, ele, embora fosse daqui, né, da República Tcheca, quer dizer, ainda não era a República Tcheca, óbvio, ele falava alemão, né, porque havia essa comunidade que falava alemão e uma outra parte que falava o tcheco. E ele era um judeu que falava alemão e o seu pai queria muito, né, que ele de fato aprendesse bastante a língua alemã, porque seria uma língua de uma certa mobilidade social, né? Então ele era muito fluente no alemão, falava tcheco também. Ele vai morrer
não aqui, né, mas em outra cidade, e a obra dele é muito interessante, né? Então fica aqui uma dica para você ler as obras de Kafka, conhecer um pouco desse autor e um pouco desse universo, né, em que ele vivia. E pela cidade há outras referências a ele. O busto de Franz Kafka é uma escultura de 11 metros de altura e 39 toneladas, composta por 42 camadas que se movem. Mais uma homenagem a Franz Kafka que reúne turistas do mundo inteiro. Estamos no bairro judeu de Praga, um bairro muito interessante e que você vai conhecer um pouco da história dos judeus aqui nessa região, né? Eles passaram momentos de perseguição, momentos em que puderam circular sem nenhum problema, depois momentos em que poderiam morar aqui desde que vivessem em seus guetos, e quando saíssem dos guetos eles tinham que usar uma abraçadeira amarela para mostrar, né, que eles eram judeus, enfim. Nessas idas e vindas dessa relação com os judeus aqui, o rei José Yosefov, sei lá, não sei falar o nome, foi alguém que de fato, né, permitiu que eles vivessem, a comunidade judaica vivesse aqui sem nenhum problema. Então hoje dá nome ao bairro, né, ao bairro judeu. Depois a gente vai escrever aqui direitinho, que você vai conseguir identificar nas placas. Bom, aí aqui atrás de mim nós temos uma sinagoga, que hoje abriga um museu, né, que conta um pouco dessa história. É a chamada Sinagoga Espanhola. Esse prédio é do século XIX. Contudo, aqui no século XII havia um outro prédio, né, onde foi construída a primeira sinagoga aqui na região. Ela hoje recebe este nome porque no passado, né, essa primeira sinagoga abrigou os judeus espanhóis que foram expulsos, né, por conta da rainha Isabel, a católica, né? Então eles vieram se abrigar aqui. Então aqui, é óbvio, é um outro prédio, mas traz esta memória desse grupo que veio para cá. Essa aqui é a Sinagoga Velha Nova, a sinagoga mais antiga da Europa. Ela é do século XIII, né? Ainda é utilizada pela comunidade judaica de Praga. O seu estilo arquitetônico é gótico, né? Muito diferente das igrejas góticas que a gente vê, mas tem aqui os elementos, né, do gótico, como a verticalidade e esses pináculos, né, que elevam o olhar, né, do fiel para o céu. É uma sinagoga muito importante, né? Está bem no bairro judeu, e a partir daqui você pode fazer um percurso para ver outras sinagogas importantes da região. Há algumas lendas em torno dessa sinagoga, eu vou contar uma para vocês. É que aqui estaria escondido o temido monstro Golem. Esse monstro teria sido criado artificialmente pelo rabino Yehud Loa Ben Bezalel no século XVI, e que seria um monstro que atacaria os cristãos, né, que atacavam os judeus. Então, o monstro está aqui dentro guardado. A ocupação nazista, Hitler preservou, ironicamente, né, as sinagogas e transformou uma delas num espaço de um museu, né, com vários objetos recolhidos dos judeus, porque ele queria fazer um museu da raça extinta, né, um museu de uma coisa ruim na perspectiva dele, né. Enfim, que bom que ele perdeu a guerra. E hoje a gente tem aqui, né, referências culturais sobre a ocupação dos judeus aqui em Praga.
prédio bem diferente aqui atrás é chamado de Dancing House. Ele foi construído a partir dos escombros, né, do que havia aqui por conta do bombardeio de 1945. O prédio começou a ser construído em 1994 e só terminou 2 anos depois. A ideia é que aqui se tornasse um centro cultural. Acontece que não se tornou um centro cultural, tem um café e um restaurante lá em cima e é de fato um prédio de escritórios, né? De toda forma, é um local, um ponto de interesse, né? O pessoal está sempre vindo aqui. Ele distou um pouco dos outros prédios, mas enfim, é o novo. Embora muitos judeus tenham sido exterminados durante o nazismo, especialmente no leste europeu, muitos resistiram e contribuem com suas ideias e trabalham com a praga do presente e do futuro. A Casa Dançante, por exemplo, foi fruto da mente criativa do arquiteto judeu Ephraim Goldberg. Malastrana, nós temos um memorial para as vítimas do comunismo. Isso nos faz pensar que, qualquer que seja o regime, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, e que seja ditatorial, eles só trazem prejuízos para a sociedade. Queremos, portanto, democracia para sempre. E aqui é um lugar que nos faz pensar sobre isso.